Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos de volta aqui para tratar um pouco mais sobre mais uma causa de exclusão da ilicitude. Nós já estudamos um pouco de estado de necessidade, agora vamos estudar um pouquinho sobre a famosa e querida legítima defesa prevista, como vocês sabem, no artigo 25 do Código Penal. Bom, pessoal, a legítima defesa está redigida no Código Penal, no artigo 25, da seguinte forma: entende-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem, razão pela qual este conceito legal da legítima defesa é que acaba criando os chamados requisitos para a identificação dessa causa de exclusão da ilicitude. Então, o conceito aqui é uma causa de justificação, uma causa de exclusão da ilicitude, consistente em repelir injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio, desde que isso seja feito mediante o uso moderado dos meios necessários. Lembre-se que legítima defesa é um daqueles assuntos do direito penal que é absolutamente necessário de ser bem compreendido, porque é comum que seja cobrado em concursos públicos, principalmente de Ministério Público, por conta da utilidade ou da necessidade de um domínio grande deste instituto, que é muitas vezes argumentado e contra-argumentado, principalmente, por exemplo, na lida do tribunal do júri. Então, o candidato e, eventualmente, depois que os senhores forem aprovados no concurso e exercerem o cargo de promotor de justiça, os senhores devem dominar muito bem o instituto da legítima defesa para que não sejam surpreendidos pelo uso indevido desta causa de exclusão, como sendo uma espécie aí de argumento mais capaz de levar à impunidade de fatos praticados pelo cidadão em face do outro. Bom, os requisitos, então, para a prática da legítima ou para o reconhecimento da legítima defesa estão previstos ao longo do artigo 25 e são requisitos cumulativos, hein? Deixem grifado que os requisitos não são alternativos, eles são cumulativos. Vamos ao estudo de cada um deles, pessoal. Quando se fala que a legítima defesa pressupõe uma agressão injusta, procura-se aqui emprestar a ideia de que o ataque que deve ser exclusivamente humano deve ser tendente a lesar ou expor a perigo de lesão bem jurídico de outrem. E injusta agressão, a injustiça da agressão, significa aquela agressão contrária à ordem jurídica. Essa contrariedade à ordem jurídica pode ser dolosa ou culposa. Aqui entendida, inclusive, em sentido até mais amplo, desde que a agressão seja ilícita, ok? Então, nessa linha de ideias, pessoal, é correto afirmar que nem toda agressão injusta estará prevista como possível de ser repelida numa legítima defesa. Essa injusta agressão ela é verificada puramente no prisma objetivo, pouco importando, inclusive, que o agressor tenha consciência ou não a respeito da ilicitude de seu comportamento errado. É por isso que é possível invocar legítima defesa em face de um ataque desferido por um inimputável. Essa questão é bem cobrada em concursos públicos. É possível invocar legítima defesa em face de um ataque proferido por um inimputável? Sim, porque a injustiça da agressão é aferida de maneira objetiva, pouco importando a capacidade de compreensão do agressor a respeito desta injustiça dessa agressão. Ok? Segundo requisito, que a agressão tenha que ser atual ou iminente, ou atualidade ou iminência da agressão. É um requisito temporal, né? A agressão atual é aquela que está ocorrendo, e a agressão iminente é aquela que está prestes a ocorrer. Então só existe legítima defesa na agressão atual e iminente, não sendo possível falar-se em legítima defesa de agressão passada ou de agressão futura. Futura porque ela não está prestes a ocorrer. O sujeito promete que daqui a um mês vai lesionar a vítima, vai pegá-la na rua, vai desferir um disparo, e aí já nessa situação a vítima já desfere um golpe de um disparo de arma de fogo e invoca a legítima defesa. Não há legítima defesa numa situação dessa. Outro requisito, que a agressão deve ser em face de direito próprio ou direito alheio. Entende-se por direito, pessoal, todo e qualquer bem jurídico tutelado pela ordem jurídica, vida, patrimônio, etc. Certo? O agente pode atuar para defender um direito seu, de sua titularidade, ou até direito alheio, de titularidade de terceira pessoa. Se o interesse não for protegido pelo direito, aí sim não há que se falar em legítima defesa.
tá? Outro requisito, que a repulsa seja feita com os meios necessários. O agente deve exercer a defesa com o uso dos meios necessários, entendidos aqui, pelo pessoal, como aqueles que se encontram à sua disposição. Não é aquele que provoca menos lesão no plano absoluto, concreto, em abstrato. O agente opta, na hipótese de existirem vários meios de defesa, por aquele que provocar menor dano possível no agressor, ou seja, aquele que seja menos lesivo. Agora, se ele só dispõe de um instrumento, é esse instrumento mesmo que vai habilitar a sua defesa. Recentemente foi até divulgada aí uma tentativa de assalto de pessoas que estavam descarregando um caminhão com botijões de gás, e um dos descarregadores arremessa um botijão de gás em face do assaltante. Este era o meio necessário colocado à disposição do cidadão que agiu ali em legítima defesa em face da agressão praticada pelo assaltante. Ok? Uso moderado dos meios necessários. A reação do agente deve ser moderada, deve ser proporcional. Os meios necessários devem ser empregados e utilizados de maneira moderada, pessoal. Ou seja, na medida suficiente para apenas repelir a injusta agressão. Tá ok? Claro que a doutrina sempre menciona que esse uso moderado dos meios necessários não tem tabela, não está definido aritmeticamente, não há que se falar em uma conta matemática, uma aferição absolutamente aritmética capaz de indicar quando que o sujeito passou a agir de forma excessiva ou não. O fato é que, diante até de reações praticadas em crimes desse tipo, como os mencionados, um assalto, um roubo, uma tentativa de homicídio, a reação ela será permeada por elementos emocionais que acabam aí elastecendo um pouco a medida dos meios necessários e da moderação eventualmente necessárias para a prática de um ato em legítima defesa. Bom, outro requisito, é preciso que o sujeito que age em legítima defesa, ele deve conhecer a causa de justificação. Então, é como se o sujeito tivesse que ter sapiência, consciência de que ele está agindo em legítima defesa. A excludente, então, só pode ser aplicada se ele tiver conhecimento de que ele atua para repelir uma atual ingressão. Ok? Então, para que haja legítima defesa, não basta que estejam presentes os requisitos objetivos. É absolutamente necessário que a manifestação do requisito subjetivo, que é o conhecimento dessa situação justificante, sob pena de não restar configurada a legítima defesa. Então vamos lá, a um exemplo bem interessante. A esposa pretende matar o marido por conta de sua infidelidade. Prepara uma tocaia e se esconde na sala de estar da residência comum do casal à espera do homem fiel. E ao avistar o vulto, já no ambiente da sua casa, a mulher simplesmente dispara em sua direção, provocando-lhe a morte. Só que apura-se que o vulto, na verdade, era um famoso e procurado serial killer. Neste caso, não há que se falar em legítima defesa. Ela não sabia que aquele sujeito atingido era o serial killer. Portanto, ausente o requisito de ordem subjetiva e a mulher não poderá invocar aqui a legítima defesa que eventualmente este tipo de ataque pudesse lhe favorecer. Tá ok? Bom, pessoal, esses são os requisitos da legítima defesa. Passemos agora à análise da alteração promovida pelo pacote anticrime no que se refere a este Instituto da Legítima Defesa. Houve uma inclusão aí do parágrafo único no artigo 25, pela lei anticrime, a lei 13.964, que estabeleceu o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Essa disposição, pessoal, ela tem... Porque ela pode ser cobrada em concurso público por conta do apelo da atualidade que o assunto remonta, porque foi incluído pela lei anticrime já no final do ano de 2019, como vocês sabem, em dezembro, né, dia 24 de dezembro de 2019, mas pouco inova no conteúdo jurídico, porque essa hipótese de legítima defesa que está no parágrafo único já se encontrava completamente contemplada pelo caput. O que o legislador fez aqui foi apenas dar uma mensagem, uma comunicação aos agentes de segurança pública de que eles podem repelir uma agressão, até um risco de agressão, quando a vítima é mantida refém durante a prática de crimes. Não há aqui grandes inovações jurídicas a respeito do assunto. Tá? A maioria da doutrina simplesmente menciona que esta é uma alteração
meramente formal, não tem conteúdo material ou substancial significativo. Tá certo, pessoal? Sobre legítima defesa, essas eram as principais considerações. Espero que os senhores tenham gostado. Vamos voltar daqui a pouco com outra causa de exclusão da antijuridicidade. Até já.